Cumprimento a todos com a paz de meu Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5, do orgulho à humildade. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te adorar. Tu és o nosso Deus a quem pedimos sabedoria, conhecimento e a unção do Espírito Santo para entendermos a Tua profecia. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, cumprindo a promessa que Jesus Cristo fez. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Do orgulho à humildade. O orgulho transformou um anjo perfeito em um demônio. E a humildade transforma pecadores em filhos e filhas de Deus. O orgulho está representado na vida de Lúcifer e a humildade está representada na vida de Jesus. A queda de Lúcifer ocorreu exatamente porque nasceu dentro dele o orgulho. Isto está em Ezequiel, capítulo 28 e o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O capítulo 4 de Daniel é o único que não foi escrito pelo profeta Daniel. O próprio rei Nabucodonosor foi quem escreveu como testemunho da vida dele, da sua conversão. Sem dúvida, os versos 28 a 33 são uma nota explicativa que o profeta Daniel colocou ali. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, é compelido a partilhar com os outros o seu gozo, a sua alegria. Nabucodonosor foi transformado de tal maneira que não pôde permanecer em silêncio. Essa é a história de um rei prepotente, mas que humildemente se ajoelhou diante do rei do universo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A conversão do rei Nabucodonosor é uma prova irrefutável da persistência do amor divino. Confirma a verdade de que é difícil se perder. Como? É isso mesmo. Eu estou dizendo que é difícil se perder. O amor de Deus nos persegue. Uma pessoa, para se perder, ela terá que fugir muito e por muito tempo deste amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Fugir desesperadamente como uma caça foge do cão caçador, e mesmo assim, quando o pecador ofegante, cansado, para descansar um pouco, o amor de Deus o alcança e o envolve. Não é fácil se perder. A conversão de Nabucodonosor ocorreu quando ele tinha mais ou menos 60 anos de idade. Daniel já estava convivendo com o rei por cerca de 35 anos. Na parte de domingo, não é esta a grande Babilônia? Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, verso 1. Aqui nós lemos: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. A forma como Nabucodonosor iniciou sua carta é muito semelhante a Paulo quando inicia suas cartas também. Paz vos seja multiplicada. Agora lendo Daniel 4 e os versos 2 e 3. Pareceu-me bem, Nabucodonosor escrevendo, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Queridos, quando você lê a história de Nabucodonosor desde o capítulo 1 e vê quão arrogante, quão prepotente, quão orgulhoso era o rei Nabucodonosor, quando você compara com o que ele escreveu aqui no capítulo 4, com certeza era uma outra pessoa. A mente de Nabucodonosor foi mudada. Agora é um homem humilde que está falando. Veja como ele exalta e enaltece o Deus Criador dos céus e da terra. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Aquele que experimenta o amor de Deus no seu coração não consegue se calar, de forma alguma, pois o próprio Jesus falou: aquilo que existe em abundância no coração,
a boca falará. Mateus capítulo 12, o verso 34. O testemunho pessoal é muito espontâneo, é muito natural na vida daquele que se encontrou com Jesus Cristo. Um coração convertido se torna um coração agradecido, se torna um coração humilde, e ele vai chamar a atenção para o Deus que o salvou. No livro Serviço Cristão, página 17, nós lemos: como testemunhas de Cristo, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido. Se estivermos a seguir a Jesus passo a passo, havemos de ter qualquer coisa bem positiva para contar acerca da maneira por que nos tem conduzido. Podemos dizer como lhe temos provado as promessas e as achado fiéis. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. Serviço Cristão, página 17. E ainda na página 118 do mesmo livro, diz assim: mal está uma pessoa convertida e nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Quando ele encontrou Jesus, nasceu dentro dele um desejo intenso de partilhar, de contar aos outros quão precioso é este amigo Jesus Cristo. E é isso que Nabucodonosor fez. No capítulo 4, a partir do verso 4 em diante. Aqui nós lemos: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio, tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Mais uma vez Deus se comunicou com Nabucodonosor através de um sonho. Agora ele não se esqueceu do sonho. Novamente ele convocou os feiticeiros, os astrólogos, os encantadores, os sábios de Babilônia, mas eles não puderam fazer nada. Mais uma vez, no capítulo 4, ficou provada a inutilidade de toda a bruxaria e feitiçaria. Por 35 anos, Daniel estivera ali convivendo com o rei, mostrando que só o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, é que conhece o fim desde o princípio. Mas o rei demorou muito para aprender esta lição. Agora vamos ler Daniel 4, dos versos 9 em diante. Aqui nós lemos: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore, no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem foi mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá
a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. E o verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. O simbolismo de uma árvore não era estranho para Nabucodonosor. Heródoto conta o caso de Astíages, cunhado de Nabucodonosor, que também sonhou com uma árvore simbolizando seu domínio sobre parte do mundo. O próprio Nabucodonosor, em uma inscrição, compara a Babilônia a uma grande árvore abrigando as nações do mundo. O rei Nabucodonosor é simbolizado pela árvore no meio da terra. Ele era grande, ele era poderoso, orgulhoso. O mesmo pecado de Lúcifer, o mais poderoso anjo do céu, que se corrompeu por causa da sua beleza e formosura. Satanás se alegra em imprimir em você e em mim o pecado original dele, o orgulho. Nós podemos ler isso em Isaías capítulo 14. Em Isaías capítulo 14 e os versos 12 a 14, nós lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Nesta profecia de Isaías, está exposto que Lúcifer não estava contente em ser anjo. Ele pretendia ser mais do que anjo, porque ele diz: subirei acima das estrelas. Estrelas em profecia simbolizam anjos. Ele queria estar acima das estrelas, acima dos anjos, e se assentar da banda do norte. Na Bíblia, a banda do norte é o lugar da habitação de Deus. Era onde Lúcifer queria se assentar, colocar o seu trono, da banda do norte. Ele queria ser Deus. O arcanjo Miguel é Jesus Cristo. É aquele que lutou contra Lúcifer no céu, conforme diz em Apocalipse capítulo 12 e o verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Lúcifer era o mais poderoso anjo no céu, mas não era o chefe dos anjos. Deus o Pai colocou o Filho para que ele fosse o chefe dos anjos. Lúcifer nunca aceitou o Filho de Deus como chefe dos anjos. Ele se inclinou, juntamente com todos os anjos, ele se inclinou diante de Jesus Cristo, mas, queridos, no coração dele, ele não aceitava que não fosse ele, Lúcifer, o chefe dos anjos. Por isso, ele, Lúcifer, se tornou chefe de 1/3 dos anjos. Na Bíblia, Nabucodonosor é representado como sendo aquele que demonstrou, aquele que abrigou no coração o mesmo pecado de Lúcifer, o orgulho. O orgulho é o pior de todos os pecados porque fecha as portas para Deus. O orgulho não sente necessidade de Deus.
é o pior de todos os vícios. E infelizmente, meu querido irmão, quando você lê Apocalipse capítulo 3, a carta que Jesus escreveu para Laodiceia, este é o pecado de Laodiceia. Orgulho, rico sou, de nada tenho falta. Que lição Jesus Cristo está tentando ensinar para você e para mim? Para nós, os laodiceanos, Jesus Cristo quer nos dar a humildade dele. Lembre-se, o orgulho transformou um anjo em um demônio, mas a humildade transforma pecadores em filhos e filhas de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, advertido pelo profeta. Nós vamos ler agora o capítulo 4, dos versos 24 até 27. Aqui nós lemos: Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Queridos, esta ambição de ser Deus nasceu com Lúcifer. Hoje existe um movimento na Terra chamado Movimento da Nova Era. Eles ensinam que todos os homens são deuses. Existe uma igreja chamada Igreja dos Mormons que ensina que todos os homens, eles se tornarão deuses. Queridos, nós não somos deuses. Nós não vamos nos tornar deuses. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas não somos deuses. Nós somos filhos de Deus. Nós temos sim participação da natureza divina, mas nós não somos deuses. Quando Satanás se aproximou de Eva no jardim do Éden, ele falou através da serpente. A serpente foi a primeira médium espírita, porque era Satanás falando através da serpente. E ele despertou na mente de Eva o desejo de ser uma deusa, porque ele disse para ela, em Gênesis capítulo 3 e o verso 5, diz assim: No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ele colocou na mente de Eva a mesma ambição de ser como Deus. Eva foi enganada com esta ambição. Para poder salvar o rei Nabucodonosor, primeiro Deus precisava curá-lo desse pecado maligno que se chama orgulho. E a terapia usada por Deus foi a humilhação. A humilhação é a terapia usada por Deus para quebrar o orgulho humano. Queridos, o orgulho é o pior de todos os pecados porque fecha as portas para Deus, não sente necessidade de Deus, e Deus não pode usar o orgulhoso, porque o orgulhoso tomaria para si mesmo toda a glória. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, o orgulho é o que menos esperança incute, o mais irremediável. Isto está no livro Parábolas de Jesus, página 154. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam se tornar cobreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Isto está no livro Desejado de Todas as Nações, página 226. Queridos, em vez de orgulho, em vez de autoconfiança, o que nós precisamos aprender, como primeira lição, é a desconfiança de nós mesmos, para que Deus nos use, para que sejamos dependentes de Deus. Diferente do que os livros de autoajuda ensinam, precisamos desconfiar de nós mesmos, entender que a nossa suficiência vem de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Deus preparou para Nabucodonosor um spa. O spa de Deus
foi preparado para que ali Nabucodonosor ficasse 7 anos. Um tratamento não de uma semana ou 3 semanas. Um tratamento de 7 anos, só bebendo água e comendo grama. Queridos, durante 7 anos, Nabucodonosor foi desintoxicado do orgulho, da ambição, da arrogância, da prepotência e se tornou humilde. Deus fará qualquer coisa para ensinar a dependência dele. Se preciso for, Deus nos humilhará. Se preciso for, Deus nos colocará no spa divino. Aqui no capítulo 4 de Daniel, Deus introduziu o termo tempo, 7 tempos. Aqui Deus usa a palavra tempo como sinônima de ano. 7 tempos são 7 anos. Existe uma enfermidade muito cruel chamada de licantropia, na qual o indivíduo perde a razão, perde a sanidade mental e passa a agir, a viver e comer e beber e andar como um animal. As unhas crescem, o cabelo e a barba crescem sem controle. É provável que essa tenha sido a enfermidade de Nabucodonosor. Quando Daniel deu a interpretação, Daniel também deu um conselho para o rei. Veja o conselho que Daniel deu para o rei no verso 27. Aqui nós lemos: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça. Em outras palavras, Daniel estava apelando para que o rei confessasse os pecados. Existia misericórdia. Existe misericórdia em Deus. Desfaça os teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Entre tantos pecados que Nabucodonosor tinha, por que Daniel mencionou aqui exatamente usar misericórdia para com os pobres? Por quê? Nabucodonosor não tinha misericórdia para com os pobres. Os ricos se mantêm no luxo e na soberba, explorando os pobres, arrancando dos pobres o dinheiro, o salário, pagando mal. Assim foi com o rei Salomão. Lembram-se vocês que o rei Salomão vivia no luxo para sustentar as 1000 mulheres que ele tinha e os palácios que ele tinha que explorar o povo com pesados impostos. Queridos, Nabucodonosor também, para manter o luxo. Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para sustentar tudo aquilo, aquele padrão, ele explorava o povo. Não usava de misericórdia para com o pobre. Por isso, no conselho que Daniel deu ao rei, ele disse: pratique a misericórdia. Cuide dos pobres. Cuidar dos pobres é tão importante aos olhos de Deus que lá em Mateus capítulo 25, versos 31 em diante, menciona que na volta de Jesus, Jesus Cristo dirá para os que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive preso e fostes ver-me, eu estava nu e me vestistes. E eles perguntarão: quando te vimos com fome, com sede ou nu? E Jesus Cristo dirá: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Queridos, Jesus Cristo considera tão importante ser misericordioso, caridoso, estender a mão para o pobre, levantar aquele que cai, não explorar aquele que está necessitado. Jesus considera isso tão importante como expressão do amor de Deus, expressão de um coração convertido, que Daniel, quando fez o apelo ao rei, colocou este traço de caráter: a misericórdia, a bondade para com os pobres. Se Deus é o Pai das misericórdias, Ele quer que você, que é filho dele, filha dele, sejam misericordiosos. E como é que nós poderemos ser misericordiosos? Com aqueles que nos cercam, com os pobres, com os necessitados, com aqueles que trabalham conosco, com os nossos empregados, com os nossos irmãozinhos. Nós precisamos ser misericordiosos. Se você usar de misericórdia com seu irmão, Deus usará também de misericórdia com você. A compaixão pelos pobres é a mais alta expressão da caridade cristã. Por outro lado, a exploração dos pobres é um ataque direto ao próprio Deus. Ao servir aos outros com as nossas posses, honramos a Deus e reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida e é o Senhor dos nossos negócios. Na parte de terça-feira, o Altíssimo tem domínio. Lúcifer incute na mente das pessoas
que elas têm domínio, que elas têm a força. Eu tenho a força. Esta é a síndrome de Lúcifer. E ele tenta colocar isso na mente das pessoas, fazendo-as repetir: eu tenho a força, eu posso. Mas ao contrário disso, Deus tenta nos convencer da nossa fragilidade, da nossa impotência. Nós vamos ler agora Daniel capítulo 4, versos 28 em diante. Verso 28 em diante. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Esta profecia, ela se cumpriu em Nabucodonosor. É interessante, queridos, quando nós observamos que a palavra árvore, que simboliza Nabucodonosor se levantando contra Deus, Nabucodonosor prepotente, arrogante, orgulhoso, a palavra árvore aparece 6 vezes no capítulo 4. Por que a palavra árvore apareceria 6 vezes no capítulo 4? Porque o número 6 representa o homem separado de Deus. O número 6 representa o homem que não quer ser conduzido ao número 7 e reconhecer Deus como Criador e proprietário de todas as coisas. Por isso a palavra árvore aparece 6 vezes. E o verso 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, passaram-se 12 meses, 1 ano, até que Nabucodonosor se esqueceu do sonho. Aquela impressão feita pelo Espírito Santo na mente de Nabucodonosor foi se enfraquecendo mês a mês, até que ao cabo de 12 meses ele não mais se lembrava daquilo que Daniel tinha dito. E aqui diz o verso 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Vocês estão percebendo quanto orgulho existe aqui nestas palavras? É muita arrogância, é muito orgulho e muita prepotência. Satanás faz com que você pense em você. Assim é o humanismo. O humanismo não diz glória a Deus, mas glória ao homem, tornando o homem o centro de todas as coisas. E é isto que Satanás colocou na mente de Nabucodonosor. Eu edifiquei para o meu poder, para a minha magnificência. E o verso 31 diz: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Queridos, Deus é muito paciente, mas agora veio a sentença. Mas a sentença de Deus é para o bem de Nabucodonosor. O mal que nos acontece é para o nosso bem, porque Deus permite que o mal aconteça para nos provar, para nos purificar, para que o brilho do ouro do caráter de Jesus Cristo brilhe em você e em mim. Queridos, nenhuma provação que Deus permite que venha até você é para esmagá-lo, é para desanimá-lo, é para que você se perca. Não, queridos, as provações são permitidas para nos fortalecer. Deus quer que você e eu sejamos gigantes na fé. E ninguém pode se tornar um gigante na fé se não passar pelo vale da sombra da morte, se não passar pelo fogo das provações. Nós precisamos confiar em nosso Deus, assim como Jó, assim como Daniel, assim como João Batista. Deus não deixou fácil a vida de Jesus na terra. Deus não deixa fácil a vida dos filhos e filhas de Deus na terra. Ele não facilita, mas Ele ajuda você a passar pelo momento difícil. Ele anda com você no vale da sombra da morte. Ele entra com você na fornalha ardente. Ele entra com você dentro do caldeirão de óleo fervendo. Queridos, Jesus Cristo é um amigo constante ao nosso lado. E o verso 32 diz: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Muitas vezes, as pessoas pensam que reis são estabelecidos e reis são derrubados, como se isto dependesse da agilidade ou da estratégia humana. Mas, queridos, a Bíblia mostra que é Deus quem põe e depõe os reis. É o Altíssimo que tem o domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E o verso 33.
Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Queridos, a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 42, e o verso 8, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A Deus pertence toda a glória. Nossa única segurança, queridos, nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos. Vou repetir, isso está no livro Parábolas de Jesus, página 155. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo Jesus. Não é só desconfiar de nós mesmos, é também confiar em Cristo Jesus. Por quê? Porque se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que não confia em si mesma, mas também não confia em Cristo, você realmente não vai chegar a lugar nenhum. Portanto, o que Deus quer nos ensinar é a constante desconfiança de nós mesmos, mas por outro lado, a constante confiança em Cristo Jesus, e você diz como Paulo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nabucodonosor tinha motivos de sobra para se orgulhar. Os historiadores falam de Babilônia como sendo a cidade de ouro, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia tinha palácios, tinha templos, tinha jardins suspensos e tinha o grande rio Eufrates cortando a cidade. Babilônia cobria uma área de aproximadamente 5 quilômetros quadrados. O comprimento total dos muros de Babilônia, os muros internos e externos, era de 21 quilômetros. O muro duplo que protegia a cidade media mais de 31 metros de espessura. Os muros externos eram de cor de barro amarelo. Seus principais portões eram de cor azul. Seus palácios tinham a frente coberta de ladrilhos de cor rosa e seus milhares de templos eram de um branco resplandecente. Um tablete cuneiforme do tempo de Nabucodonosor foi encontrado. E neste tablete menciona que existiam em Babilônia 53 templos dedicados aos deuses importantes de Babilônia. Existiam 955 pequenos santuários e 384 altares de rua, todos dentro dos limites da cidade. Era uma cidade extremamente religiosa. É importante, irmãos, que entendamos que esta profecia se cumpriu em Nabucodonosor, porque aqui diz, no capítulo 4, verso 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Você não pode pegar esses 7 anos, transformando-os em 2.520 anos. Isso é o que muitos fazem. Os Testemunhas de Jeová e outras igrejas pegam estes 7 anos e transformam-os em 2.520 anos. Como? Eles multiplicam 7 vezes 360. Considerando que cada ano tem 360 dias, 7 anos seriam 2.520 dias. E eles transformam isso em anos. Uma profecia de 2.520 anos. Queridos, nós não podemos fazer isso, porque Deus deu a profecia e Deus também deu a interpretação da profecia. Nós não podemos interpretar por nós mesmos. E a palavra de Deus diz que esta profecia de 7 anos não se aplicava ao futuro, e sim se cumpriu em Nabucodonosor, na mesma hora. Queridos, esta profecia é diferente daquela de 2.300 anos de Daniel 8,14, quando Deus fala para Daniel, Daniel, você não vai entender esta profecia agora, porque é uma profecia para o tempo do fim, para dias muito distantes. Mas no caso dos 7 anos de Daniel capítulo 4, diz, esta profecia se cumpriu em Nabucodonosor. Na parte de quarta-feira, levantando os olhos para o céu. Agora eu convido você para ler os versos 34 até o verso 37. Aqui nós lemos. Mas no fim daqueles dias, ou seja, ao fim dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. É para o céu que você e eu temos que levantar os nossos olhos. Toda a glória pertence a Deus. Coisas boas
e coisas ruins nos acontecem. Mas tudo que chega até você passou primeiramente pelas mãos do nosso Pai Celestial. Ele mede, ele pesa cada provação antes de liberar. E quando ele libera, é para o seu bem. Mesmo que não entendamos o porquê disso, mas temos que crer que o nosso Deus, que nos ama, quer o nosso bem, quer a nossa salvação. E tudo está nas mãos dele. Queridos, aqui diz: levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Deus Altíssimo. Quando nós levantamos os nossos olhos para o céu e reconhecemos que é de lá que vem toda a bênção, toda a saúde, toda a provisão, todo o dom perfeito, então o Deus Altíssimo será glorificado na nossa vida. Levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. É de lá que vem o entendimento, a sabedoria, a inteligência. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Queridos, Deus é misericordioso mesmo, porque ele restaurou Nabucodonosor à posição que ele tinha anteriormente. Depois de 7 anos, foi-lhe devolvido o entendimento, a sanidade mental. Seus capitães e seus grandes o buscaram. Nabucodonosor está salvo, porque Deus não desistiu dele. Você e eu estamos salvos, porque Deus não desistiu de nós. A nossa salvação é totalmente creditada para Jesus Cristo, aquele que fez tudo para nos salvar. Se você for tentado algum dia a pensar que existem casos perdidos, eu quero dizer para você, não existem casos perdidos para Deus. Não há coração que não possa ser convertido. Deus é soberano e Ele quer ser soberano na sua vida, na minha vida. Ele quer dirigir-nos da forma como Ele sabe dirigir. Nabucodonosor registrou aqui no capítulo 4 o seu testemunho. Queridos, testemunho não é sermão. Testemunho não é um estudo bíblico. Testemunho é abrir o coração e contar quão precioso, quão amoroso, quão bondoso é o nosso Pai Celestial. Quão amigo é Jesus Cristo. O que Ele fez na sua vida. É poderoso um testemunho pessoal como este de Nabucodonosor. Ele reconheceu Jeová como Deus vivo. Na parte de quinta-feira, humilde e grato. Eu convido você para ler Daniel 4 e o verso 37. Aqui nós lemos: eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quando Nabucodonosor diz, ele, o Deus do céu, pode humilhar os que andam na soberba, ele falou com experiência própria. Ele sabe o que isso quer dizer. Queridos, Deus quer nos fazer dependentes dele. Estas foram as últimas palavras de Nabucodonosor. Depois disto, nós não sabemos mais nada a respeito dele, mas ele está salvo em Jesus Cristo. Deus convida, olhem para mim e sejam salvos, todos os homens da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. O valor que Deus dá para a humildade pode ser muito bem comprovado nas bem-aventuranças. Por que é que Jesus Cristo pronunciou a primeira bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus? Mateus 5, verso 3. Por que Jesus Cristo usou esta bem-aventurança como sendo a primeira, falando dos humildes de espírito? A humildade, queridos. Jesus Cristo sabe que o orgulho transforma anjos em demônios, mas a humildade transforma pecadores como você e eu em filhos e filhas de Deus. No livro Maior Discurso de Cristo, na página 12,
nós lemos: o orgulho não sente necessidade, fechando, pois, o coração a Cristo e às bênçãos infinitas que ele veio dar. Quando a Bíblia fala de humildade, não está falando de pessoas que beijam o chão quando estão sendo filmadas. Não está falando também de pessoas que pegam crianças pobres no colo diante das câmeras da televisão. A humildade não diz respeito também às pessoas que carregam pesadas cruzes, fazendo suas peregrinações, quilômetros, para alcançar alguma bênção. Quando falamos de humildade cristã, não estamos nos referindo às pessoas complexadas que vivem se depreciando, dizendo: eu não sirvo para isso, eu não presto mesmo, eu não tenho nenhum talento. Queridos, autodepreciação não é humildade. Autocompaixão não é humildade. Também a humildade não é andar desalinhado, desarrumado, maltrapilho, despenteado ou escolher não estudar e não crescer intelectualmente. Isto também não é humildade. Humildade também não é entrar e sair da igreja cabisbaixo, sem olhar para ninguém e sempre sentar no último banco da igreja. Humildade também não é se trancar dentro de um mosteiro, dentro de 4 paredes, enquanto milhares e milhares lá fora estão perecendo sem conhecer Jesus. Queridos, não confundam humildade com complexo de inferioridade. Humildade não tem nada a ver com o ser rico ou ser pobre, o ser culto ou inculto. A verdadeira humildade está perfeitamente representada na vida de Jesus. Jesus era pobre, mas ele era culto. Vestia-se bem, mas sem luxo. Frequentava os lares pobres e também os lares ricos. Jesus era humilde, mas não era complexado. Sabia que era filho de Deus e fez questão de que todos soubessem quem era o seu pai. Jesus era humilde e por isso não realizava nada por si mesmo. Ele sempre buscava dependência do Pai em tudo quanto fazia. Por isso, em João capítulo 14, verso 10, Jesus disse: as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Humildade é ser dependente do nosso Pai Celestial, mas realizar muitas coisas para o nosso Pai. Humildade é viver uma vida dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Humildade significa viver de cabeça erguida, sabendo, tendo consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus e por isso temos uma elevada autoestima. Por que é tão importante entendermos o que significa ser humilde? Porque, queridos, a nossa igreja é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, na carta que Jesus escreveu, em Apocalipse capítulo 3, ela não tem nada de humildade. O pecado de Laodiceia é o orgulho. Rico sou, e de nada tenho falta. E Jesus diz: e não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Queridos, Jesus Cristo quer nos ensinar a nós, os cristãos de Laodiceia, a dependência dele. Recebermos o ouro que ele nos dá. Recebermos as vestimentas brancas que ele nos dá. Recebermos o colírio do Espírito Santo que ele nos dá. Tudo vem dele. Mas, infelizmente, o orgulho de Laodiceia não depende de Jesus Cristo. Ele deixa Jesus do lado de fora. Por isso, em Apocalipse 3, verso 20, mostra Jesus Cristo batendo a porta do coração dos laodicianos. Mas ele não está dentro, ele está fora do coração. O orgulho não sente necessidade de Jesus. O orgulho fecha a porta para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo quer quebrar o nosso orgulho, como quebrou o orgulho de Nabucodonosor, para que sejamos dependentes de Deus. O reino de Deus é teu, meu querido irmão, em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não somos nada. Mas em Jesus Cristo, somos tudo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Deus derrame sobre você a bênção do Espírito Santo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.